nós chegámos aos 300 subscritores. Estou muito feliz. Vou fazer em homenagem ao segundo vídeo de expressões portuguesas. Eu espero que vocês gostem. E pronto, basicamente é isso. Vai ter um vídeo especial quando eu fizer os 3 anos de YouTube, que está quase. Primeira expressão... desculpem a luz, que hoje o dia não sabe muito bem se há de estar sol ou se há de estar chuva. A primeira expressão é jurar a pé juntos. Mãe, eu juro a pé juntos que não fui eu. Quem nunca disse isso? Esta expressão surgiu através das estruturas da Santa Inquisição, nas quais o acusado de heresia tinha as mãos e os pés atados, ou seja, atados juntos, era para dizer a verdade. Até hoje o termo então é usado para expressar a juracidade de uma pessoa diz, ou seja, se é verdade realmente ou não. A segunda expressão é tirar o cavalo da chuva. Podes tirar o cavalinho da chuva? Eu acho que esta expressão não é bem utilizada no termo em que foi inventada, ou em termo em que surgiu. Pode ir tirando o cavalinho da chuva porque não vai sair hoje. No século XIX, quando uma visita ia ser breve, eles deixavam o cavalo amarrado à porta de casa, ao relento. E caso a visita fosse demorada, aí sim o anfitrião deixava que o cavalo fosse para as traseiras da casa e colocado ao abrigo da chuva ou do sol. Mas aí ele só podia então pôr o cavalo nas traseiras se o anfitrião decidisse que a visita estava a ser boa e que ele podia tirar o cavalo da chuva. Depois disto, então a expressão passou a significar a desistência de alguma coisa. Podes tirar o cavalinho da chuva porque não vais sair, podes tirar o cavalinho da chuva porque eu não te vou dar X coisa. E então basicamente é isso que eu estava a dizer há pouco. A terceira expressão, dar com os burros na água. Eu acho que esta foi uma das que não havia assim muito, mas surgiu no Brasil, na época colonial, onde os tropeiros que escoavam a produção do ouro, cacau e café, precisavam de ir a uma região do sul ou do sudeste. Claro que o modo como iam era em cima de burros, que era o meio que havia. E muitas vezes, devido à falta de estradas adequadas, esses burros eram obrigados a fazer caminhos árduos e até a atravessar rios, por exemplo. Muitas das vezes esses burros morriam afogados. E a partir daí a expressão passou a ser utilizada para nos referirmos a alguém que faz alguma coisa com grande esforço. Só que mesmo assim não consegue ter sucesso. Daí dar com os burros na água. A pessoa esforçou-se, mas ficou lá. Basicamente é isso. 4. Guardada 7 chaves. Pois é, não eram 7 chaves. No século XIII, os reis de Portugal adotaram um sistema de arquivo de joias e ouro e documentos importantes da corte também, construindo um baú com 4 fechaduras. Cada chave era dada a um funcionário de alta confiança do rei. Portanto, eram apenas 4 chaves. O número 7 passou a ser utilizado por ser mais místico. A partir daí passou a usar-se então o termo guardadas 7 chaves por ser um termo mais místico e para designar algo que está muito bem guardado. 5. Pensar na morte da bezerra. A mais plausível para acreditarmos neste termo provavelmente é uma das tradições hebraicas, em que os bezerros eram sacrificados a Deus como forma de redenção dos pecados, como eram também outros animais, por exemplo as ovelhas e assim. E então um dos filhos do rei Absalão tinha um grande apego por uma bezerra sacrificada. E após a morte do bichinho, ele ficou a lamentar-se e ficou triste com aquilo. Portanto, ficou a pensar na morte da bezerra. E é por isso que eu te digo, estás a pensar na morte da bezerra quando as pessoas estão assim mais sérias, mais cabisbaixo e sem pensarem em realmente nada de interessante. Basicamente, a ideia era essa. 6. Para inglês ver. Esta expressão surgiu por volta de 1830, quando a Inglaterra exigiu ao Brasil que aprovasse leis sobre escravos, aprovasse leis que exigiam o impedimento do tráfico de escravos. No entanto, toda a gente sabia que essas leis não eram cumpridas, ou seja, eram apenas criadas para inglês ver. E daí foi que surgiu o termo. Para inglês ver significa que, então, que as coisas realmente não acontecem dessa forma, mas para os outros de fora é assim, para eles verem é assim. 7. O pior cego é aquele que não quer ver. Em 1647, na Universidade de Nimes, na França, um doutor do qual eu não sei pronunciar o nome, mas vou deixar aqui escrito, fez o primeiro transplante de córnea numa aldeia. O seu nome era Angel. Não sei se isto é muito relevante. Foi um sucesso para a medicina na época. Para todos menos para Angel. Porque assim que passou a ver, ele ficou horrorizado com o mundo que via à sua volta. Disse que o mundo que ele imaginava era muito melhor que aquilo. E chegou a pedir ao cirurgião que lhe arrancasse os olhos. E o caso acabou por ir a tribunal e tudo, no Vaticano.
Por incrível que pareça, a Angela ganhou a causa e entrou para a história como o cego que não quis ver. Portanto, pior cego é aquele que não quer ver. Estão tão entusiasmados com o mundo fantasiástico e assim que não veem a realidade das coisas. E nem sequer as aceitam. A maior parte das vezes. 8. Quem não tem cão, caça com gato. E deste eu acho que falei. Mas vamos lá. Na verdade, a expressão com o passar dos anos modificou-se um pouco. Inicialmente disse, quem não tem cão caça como gato. Ou seja, esgueirando-se, tendo astuto, trapaceiramente, como os gatos fazem, basicamente. E não utilizando um gato. E por fim, a expressão ok. É mundialmente conhecida de ser o estado de bem. E teve a sua origem na Guerra de Recessão nos Estados Unidos da América. Durante a guerra, quando os soldados voltavam para a base, sem nenhuma morte nas suas tropas, escrevia numa placa "Zero killed", ou seja, nenhum morto, expressando assim a sua grande satisfação. Daí surgiu o termo ok. O O era o zero, do zero killed, e o killed era o K. Portanto, ok era uma abreviação de nenhum morto, zero killed. Daí sim o está tudo bem. Portanto, agora já sabem de onde é que vem o ok, nenhum morto. É interessante saber isto, por acaso. Foi este o vídeo, eu espero realmente que vocês tenham gostado de mais umas expressões portuguesas. Se quiserem posso pesquisar sobre mais algumas, se achar. E se vocês gostaram, deixem já o vosso like. Comentem aqui em baixo qual a vossa expressão, ou qual o surgimento da expressão que vocês mais gostaram. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!